Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, irmãos. Shalom. Então, beleza. Vamos que vamos. Bom dia e boa noite para quem for assistir em algum outro momento, né? Então, a gente vai fazer uma live aqui mais breve hoje, né? Falar um pouquinho sobre a igreja. Vai ser a primeira parte, provavelmente a gente vai fazer uma segunda parte de uma maneira mais completa, né? Com mais informações, mas por enquanto a gente vai fazer essas reflexões a respeito aqui desse tema mais curta hoje, porque o Luiz, inclusive, tem uma outra live ainda hoje à noite e tá bem em cima. Então, vamos lá. É isso aí. Qual é o tema da live, Clísia? Olha aí. O que é a igreja? Vamos falar o que é a igreja, a verdadeira igreja do Senhor. E quais as características, né, de um verdadeiro desperto. O que um verdadeiro desperto, um verdadeiro seguidor do Messias deve fazer para ser identificado como tal? Rapaz, pense num tema bom. Esse tema é bom. Há uma confusão muito grande, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu dizendo para ela que Jesus, ele está preparando a noiva para casar e a noiva é a igreja. Aí ele falou, isso é verdade, irmão, isso é verdade. Agora, se as pessoas estiverem no mundo, aí elas não conseguem encontrar com Jesus, elas têm que estar na igreja. Peraí, como é que é? Porque a igreja é a igreja, e o mundo é o que está fora da igreja. E, trazendo para a gente aqui, o resumo da ideia é que ele entende, como outras pessoas entendem, que a igreja de Jesus, a igreja imaculada, que vai ser arrebatada, ela é a religião, ela é a doutrina, ela é o dogma, ela é aquilo que foi colocado e que alguém manipula, que alguém lidera, que alguém domina. Ela é o composto que não pode entrar Jesus. Não pode. Jesus não pode estar lá. Pode entrar qualquer coisa, mas o Jesus verdadeiro não. Até porque Jesus é inimigo de toda religião. Então, na cabeça dele, o mundo é o cara que toma cachaça, o mundo é o cara que se prostitui, o mundo é o cara que rouba, o mundo é o cara que adultera, o mundo é o cara que vai para boate, o mundo é a pessoa que vai para festa, o mundo é a pessoa que toma cachaça, cerveja, o mundo é a pessoa que vai jogar futebol. Na cabeça dele, isso se limita, o mundo se limita a essas etapas, e a gente vai desenrolar aqui o entendimento de que não é assim. E aí, Miguel, fala com a gente. E aí, senhor Matrix K, boa tarde aí a todos os irmãos novamente. Assunto muito importante, necessário, né, para a compreensão correta das coisas. Muito importante a gente entender o que significa realmente o conceito de santo, né, kadosh no hebraico, e kadosh é separado, ou seja, você tem que ser separado, não você ser completamente isolado do mundo, no sentido assim, você precisa ir numa caverna, não é isso, mas sim você caminhar totalmente na contramão do mundo, você seguir o caminho oposto do caminho que a grande maioria das pessoas segue. A gente vê as pessoas aí iludidas com as coisas do sistema, a gente tem que seguir exatamente na contramão. Muitos aí que se dizem servos do Pai estão repletos de comemorações, de costumes pagãos, de costumes das nações, que são justamente costumes que o Criador abomina, que ele condena. Quantas igrejas aí não comemoram festa junina? Eu pergunto, aonde está na Bíblia para comemorar festa junina? Os hebreus no passado comemoravam festa junina? Natal, esse é o principal, né? Comemora o Natal, diz que até admitem, principalmente padres católicos, até admitem que o Natal vem de crenças pagãs, mas aí eles falam, não, a igreja ressignificou o significado do Natal, né? Engraçado que o Jesus que eles retratam, que nasceu no 25 de dezembro, é o mesmo Tammuz, né? Só mudaram o nome. Curioso que a descrição é a mesma. Tammuz, quem nasceu dia 25 de dezembro. Curioso é que eles fazem exatamente as mesmas coisas que os pagãos faziam no passado, até porque todos os elementos do Natal eles são pagãos. Outra coisa, Páscoa
Páscoa com ovos de chocolate. Espera aí, como assim coelhos, ovos de chocolate? O que isso tem a ver com a Páscoa? O que isso tem a ver com o cordeiro pascal que foi sacrificado? O que isso tem a ver com os israelitas sendo libertos do Egito? Ah, tá. É outro costume que vem de culturas pagãs. Homenagem à deusa da fertilidade, chamada de Ishtar ou Ostara, que na Bíblia é reconhecida como a rainha dos céus, não a verdadeira, mas sim a que os pagãos veneravam, e a mãe das abominações, porque é uma entidade feminina que sempre é venerada no mundo todo. Então o que a gente vê é que nessas igrejas eles comemoram as mesmas festas que as pessoas do mundo. Aí eu pergunto, eles realmente não estão no mundo? Realmente são pessoas kadosh, separadas do Pai? Então por que se amoldam aos mesmos costumes, às mesmas tradições, sendo que o Criador não está em nenhuma delas? E por que não comemoram as festas bíblicas que estão lá nas Escrituras, que os servos do Pai do passado comemoravam? Dizem que apenas para os judeus, povo do passado, trazendo essa ideia enganosa de que a igreja supostamente substituiu Israel, mas tudo isso faz parte de um engano, e não era assim na igreja primitiva. Não era para ser desse jeito. E hoje foi muito deturpado o real conceito de estar separado do mundo. Vai muito além só de você não frequentar balada, de você não sair com os amigos no fim de semana, não beber, não usar droga. Vai muito além disso. É você realmente caminhar totalmente na contramão do mundo e renunciar tudo que o mundo aprova, pois o que o mundo aprova, o que o sistema aprova, não vem do Pai. Quem é amigo do mundo não é amigo do Pai. As pessoas tendem a ficar com aquela ideia, porque o sistema religioso traz isso pra gente, né, de que antes a pessoa na igreja do que no mundo. Só que eles não têm noção nenhuma de que a igreja faz parte do mundo. É tanto que a igreja, dentro da igreja, tem inúmeros costumes que são mundanos. Só que a ideia de que o mundo é apenas libertinagem, né, bebedices, qualquer coisa que seja mais explicitamente das trevas, aquilo ali é do mundo. Mas o que está mais escondido, que se diz de Deus ou algo assim, não, aquilo ali jamais é das trevas. Não é assim que funciona. Inclusive, isso faz com que a grande maioria das pessoas, digo isso também, dentro dos despertos, pensem, o sistema religioso, a igreja, ela nunca foi corrompida. Ela está corrompida agora. De 10 anos para cá, de 20 anos para cá, a gente vê corrupção nas igrejas, mas antes disso não tinha. Opa. A igreja, os templos de pedra, o sistema religioso por um todo, ele foi criado corrompido, ele foi criado sujo, ele foi criado por Satanás. São caixas que Satanás instituiu para que as pessoas entrassem ali e se limitassem em conhecimento e em busca, né, por uma intimidade ainda maior com o Criador, para que lhe fossem revelados os mistérios. Foram caixas que Satanás instituiu, não foi o Messias que veio ensinar, não foi o próprio Criador que veio instituir e mandar a gente seguir. Então você já percebe por aí como as pessoas estão enganadas em achar que o sistema religioso hoje é sujo, corrompido, mas antes não. Então não tinha problema antes você frequentar templos de pedra e etc., porque Deus ia pertencer, ia estar lá. Só que a questão não é essa. Só porque hoje está de maneira mais explícita, paredes de pedra, pessoas dançando sensualmente nas igrejas, enfim, já tinha corrupção. Ela foi criada dessa forma. As pessoas pensam que não, se a pessoa estiver na igreja, ela pelo menos está tentando. Quantos, e eu digo assim, a grande maioria que está nos templos de pedra estão em pecado, estão pecando constantemente, em inúmeros aspectos, não conhecem a Deus de verdade, não tem noção do que é o evangelho do reino verdadeiro. Mas está lá no leitinho. Aquilo ali não vai alimentar ninguém. Aquilo ali é fermento, exatamente. É fermento. Pois é, as pessoas, a gente percebe isso, inclusive, com as conversas que a gente tem, né? Quanto mais pessoas a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo esse padrão. As pessoas que estavam no sistema religioso, quando se encontraram com o verdadeiro evangelho, o evangelho que o Messias veio pregar, o evangelho que era pregado desde a antiguidade,
a gente percebe que elas saem dos templos. Porque aquilo ali não preenche, elas vão ali e vêm pessoas vazias. Quer dizer que elas se tornam desigrejadas, é isso? São as chamadas desigrejadas, né? Agora, Assim vou fazer como uma pergunta, vazias. Kísia. Não é querendo te interromper, mas já te interrompendo, vou fazer uma pergunta. A defesa das pessoas que, vou dizer assim, né, satanicamente dizem que amam o Senhor dentro dos templos de pedra, dentro das sinagogas de Satã, dentro das religiões, a defesa que eles alegam é que eles amam o Senhor, e porque eles amam o Senhor, eles seguem a Baal. Essa matemática não bate. Não, nós amamos o Senhor, nós amamos tanto o Senhor que nós seguimos as festas pagãs. Nós amamos tanto o Senhor que nós seguimos as diretrizes que o mundo manda seguir. Eu vou traduzir o que o senhor está dizendo. Nós amamos tanto a Jesus que não importa se as datas que nós celebramos são em celebração a uma entidade demoníaca, são a um demônio. Aquilo ali não significa nada para mim. O que significa é o que eu estou ressignificando aqui. Ou o meu coração. Pois é, mas em Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. É como não vou falar pacto, vou falar uma como é que é o nome daquelas ritual? É como um ritual. Existe lá um ritual que é feito com passo 1, 2, 3, 4, 5. Aquele ritual ali tem o nome Baal. Mas agora a igreja pegou aquele mesmo ritual e ressignificou e colocou um outro nome. Os passos são os mesmos. Você vai cumprir os 5 passos todos da mesma forma. Mas, Clísia, você tem que entender, Miguel também, esse tal de Senhor Matrix também tem que entender que Satanás não criou nada, ele não é o criador, ele apenas é o imitador. E ele traz um ritual para a gente seguir, que faz parte do candomblé, da macumba, do espiritismo, ele faz parte do meio evangélico, faz parte do meio católico, faz parte de tal lugar, e aí bota um outro nome, uma outra roupagem, porque nós amamos o Senhor. Aí a gente muda, ressignifica, e a gente empurra a goela dentro para pessoas que não estudam e não têm conhecimento sobre o Senhor, e elas vão ser um entendimento real da ressignificação. Damos um outro significado a toda a mentiraiada que nós estamos trazendo. Essa é a lógica deles. O que você falou agora, quando falou assim, vou traduzir, perfeito. As pessoas não... Sabe o que é também? É que existe uma coisa, eu digo mais por parte dos mais radicais, dos religiosos extremistas. Quando eu falo radicalismo, é radicalismo para o bolso deles, para a franquia deles. Os radicais, eles falam o seguinte, olha, você não pode falar mal da nossa ideologia, da nossa seita, da nossa religião, porque se você falar mal, o próprio Deus vai te matar. Eu vou orar, vou fazer uma macumba de Cristo. Essa macumba de Cristo pega e vai te pegar. Olha, não se levanta não, profeta. E as pessoas têm medo. Ou elas acreditam nessa ressignificação politeísta, pagã. E, a gente só está falando de alguns ritos. E quando a gente começar a falar da instituição em si, do comportamento em si, de onde surgiu, quem é a mãe daqueles que se dizem pentecostais ou tradicionais, quem é a mãe? Quem é a criadora? Quantos séculos a criadora agiu dessa forma? Não. Mas Deus vem abrindo os olhos de pessoas, despertando elas, e quando elas despertam e vê que isso é espírito de engano, porque todas estão em plena e eterna confusão. Aí a pessoa começa a fazer um estudo profundo e percebe que confusão é a mesma palavra para a Babilônia. Sim. E não consegue perceber que a confusão e a Babilônia pertencem a esses seres das trevas que empurraram ela dentro uma religiosidade que não pode ter Jesus. E se você começar a seguir Jesus, agora você é acusado de ser desigrejado. Por que Jesus era desigrejado? Me diga de qual igreja era Jesus, que eu agora vou para a sua. Quem tem coragem de abrir a boca para falar Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz,
era desigrejado. Mas eu tenho que estar dentro da mentira, seguindo as mentiras, e quando as mentiras me levarem para pegar a marca da besta, eu ainda vou defender a marca da besta. E quando eu defender a marca da besta, se algum dia eu ficar desperto, eu falo, não, agora eu estou desperto, mas a marca da besta que mudou meu DNA também está boa, está tudo bem. Bola para frente, porque Deus é mais. Bola para frente, porque Deus agora vai acoitar o meu erro. Deus vai ser cúmplice do meu pecado, porque esse Deus que eu acredito é o Deus das religiões. Mas tá certo, não é o Deus verdadeiro não, mas a gente anda em cima agarrado com ele. Essa é a lógica de quem não conhece a verdade. Lígia, só para dar um alerta, né? Alguém perguntou aqui, Jesus não foi ao templo? As pessoas não têm noção. Eu estou falando isso porque isso é uma hipnose que perdurou por mais de 1000 anos. Elas não têm noção que quando, em nenhum momento, o que eu vou falar aqui é profundo, hein, gente? Em nenhum momento Jesus foi para a igreja orar. Por que nunca ele foi para a sinagoga orar? Por que em nenhum momento ele vai para a sinagoga cantar louvor? Por que ele nunca vai na sinagoga fazer uma pregação e dar continuidade na pregação porque ele escutou o louvor e agora é a hora do dízimo? Porque quando ele vai para o templo, é para açoitar quem está lá dentro. Porque quando ele vai para o templo, é para ler um texto que fala sobre ele, lê o texto 80% e os 20% que fala dos nossos dias agora, ele fecha. Porque quando ele vai ao templo, ele não faz a maior pregação que ele já fez, que foi o Sermão do Monte. Detalhe, o Sermão do Monte foi na montanha, não foi na sinagoga de Satanás. Mas as pessoas não percebem. O segundo sermão foi na igreja fulano e tal, fulano e tal, fulano e tal. Não, o segundo sermão foi em cima do barco. O primeiro sermão maior na montanha. O segundo sermão maior em cima do barco. Por que é que não foi na sinagoga de Satanás? Não, eu entendo que não é afirmação. Eu estou explicando porque não é só essa questão sua, irmã. Muita gente pensa isso. Isso é uma hipnose coletiva. O mágico de Oz, ele está fazendo sua mágica. E está levando muitas pessoas para o inferno sem liberdade, sem encontrar o Cristo verdadeiro, sem entender. Quando o Cristo falou, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando assim, eu vou tirar vocês de todas as caixas. E tudo isso são caixas que prendem. Não, mas tem pastor, homem de Deus. Se for homem de Deus, sai. Se não sai, quando conhece, é porque é um cínico. Porque quando você conhece a verdade, você é liberto. E você não quer comprometer a sua alma, porque diz a palavra de Deus, que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Eu tenho milhões de seguidores, a minha igreja tem bilhões de pessoas, mas vai perder a alma. E a ideia que a pessoa não consegue entender é que há uma hipnose coletiva. E a Ruach HaKodesh está libertando as pessoas. Quando aparece o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus falando, olha, esse negócio de trindade é mentira, eu vou falar a vocês qual é a verdade. Não pode. Por quê? Porque não está nos parâmetros da religiosidade. Não está nos parâmetros daquele que se enquadra como um igrejado. Inclusive, não está no parâmetro de Jesus. Aí o Senhor nos chama para ser liberto e o cara resolve ficar debaixo de uma potente mão das trevas. Mas não entende que ele poderia habitar eternamente debaixo da sombra do Onipotente. Não é isso, Miguel? Exatamente, muito bem. Infelizmente, né, a gente vê essa hipnose coletiva e realmente olhos vendados, né? Isso que é o pior. Quando a pessoa está com olhos vendados, o raciocínio vai embora. Isso é triste de presenciar, né? E outra que eu lembrei, o Sr. Matrix K aí comentando sobre os templos, né? O Cristo, ele foi para os templos? Sim, ele foi, inclusive foi para as sinagogas, mas a própria Bíblia menciona algumas passagens que o que acontecia com ele quando ele ia nesses lugares? Ele era expulso, ele não era bem aceito. Por quê? Porque ele confrontava o sistema que havia naquela época, e o sistema já era corrompido. A linhagem maligna já dominava o sistema religioso. E o Messias foi um dos principais combatentes. Teve João Batista também, que denunciava essa linhagem. Então eles denunciavam essa linhagem. Ele ia nesses lugares para denunciar essa linhagem. Ele ia nesses lugares, creio eu também, para alertar as pessoas que estavam nesses lugares que ele via que tinha chance de acordarem, né? De serem libertos. Vamos fechar por enquanto. Vamos deixar para a próxima fazer a parte 2.
E fiquem espertos, gente, fiquem espertos. Deus é bom e o diabo não presta. E a maioria não, todas as coisas devem ser separadas. O que é de Deus e o que não é. E o mundo é o que não é de Deus. Entende? Perfeito. O mundo é o que não é de Deus. Simples assim. Um abraço, até a próxima. Shalom, shalom.